Só existem duas coisas que você precisa saber para passar numa entrevista de emprego. E aqui eu tô falando, gente, da entrevista com RH. Entrevista com o gestor são outras duas coisas, depois eu vou fazer um vídeo falando sobre elas. E já te adiantando, tudo que você precisa demonstrar para passar numa entrevista de emprego são habilidades comportamentais e exemplos de situações em que você aplicou aquelas habilidades. Porque assim, gente, vou te falar como o RH pensa, né? Como ele conduz a entrevista e o que ele quer descobrir. Em linhas gerais, ele quer saber se você é uma pessoa agradável, uma pessoa com bom senso. A gente sabe, né? No mercado de trabalho tem um código assim, um tipo de conduta do que é aceitável e do que não é aceitável. Basicamente, o RH quer saber se você é uma pessoa que sabe ali o que é aceitável, como que a gente se comporta no mercado de trabalho. Então, ele quer saber se, por exemplo, você sabe se comunicar bem? Você sabe cumprir prazos, cumprir acordos? Você tem um bom senso? Você é uma pessoa organizada? Se for para trabalhar em equipe, você sabe como se comunicar com os colegas, como ser cordial, como organizar ali as demandas para que tudo flua. Basicamente, eu estou descrevendo para vocês aqui um humano funcional, né? Que essas habilidades, esse jogo de cintura, a gente utiliza não somente no trabalho, mas também em outras áreas da vida. Então, eu posso dizer que, basicamente, o RH quer saber como você trabalha. Ao contrário até da entrevista com o gestor, né? O gestor normalmente é aquela pessoa que quer saber o que você faz e não como. O gestor quer saber o que você entrega, enquanto o RH quer saber como. Vou trazer um exemplo bem prático. Vamos supor que a gente está falando aqui de um relatório, né? O ato de elaborar um relatório lá para a empresa. Na entrevista com o gestor, por exemplo, ele vai querer saber qual ferramenta você utiliza para elaborar um relatório, quais indicadores você coloca nesse relatório. Esse relatório que você faz, você sabe somente redigir ou você sabe analisar as informações que estão ali? Você consegue apresentar esse relatório ou você faz esse relatório para que uma outra pessoa apresente? Esse seu relatório, ele é bonito ou feio? Se o seu gestor for apresentar isso para os líderes dele, ele vai ficar com vergonha ou não? Já o RH, ele quer saber como. E como você percebeu que tinha necessidade de se criar um relatório? Como é que você organizou o prazo ali para entregar esse relatório? Como é que você cuidou ali da comunicação para que a outra pessoa pudesse entender a informação que você estava colocando no relatório? Em algum momento você já teve um problema na entrega desse material? Algum atraso? Como é que você alinhou? Tá vendo que o RH quer saber muito mais como e o gestor quer saber o que? E aí você já consegue entender, tá? O que o RH tá avaliando? Se você é proativo, se é organizado, se você tem atenção aos detalhes, se você sabe se comunicar com outras pessoas. Ou seja, o primeiro ponto que eu falei que você precisa ter para passar numa entrevista de emprego, que é habilidade comportamental, ou seja, ser um humano funcional. Só que é justamente aqui que a maioria das pessoas erram. Por quê? Elas querem chegar na entrevista e falar que eu sou proativo, sou comunicativo, eu trabalho bem em equipe e que não sei o quê, e para por aí. Gente, isso é autoelogio, você está se elogiando. Isso não pode acontecer na entrevista de emprego. E aqui que entra o segundo ponto que você precisa ter para ser aprovado numa entrevista de emprego com o RH, que são os exemplos de quando você demonstrou essas habilidades técnicas. Não adianta você chegar lá falando várias características que eu já te falei, que são assim, básicas, né, para um humano funcional, para uma pessoa viver em sociedade. Você tem que se comunicar bem, você tem que trabalhar em equipe, você tem que ser organizado. Você acha que você vai ser contratado só falando isso na entrevista de emprego? Só falando elogios que qualquer pessoa poderia repetir? Então entenda que o recrutador precisa te julgar. Se você falou que é organizado, você vai sempre trazer um exemplo que prove organização. Assim, você não deixa ali um elogio solto. Até porque, vamos combinar, gente, que o que é organização para você pode não ser para o recrutador e vice-versa. Até porque aqui entra aquela questão da cultura da empresa. O que essa empresa valoriza? É uma pessoa mais organizada, mais analítica, que se dá bem com pessoas. Cada empresa ali, ou até mesmo de acordo com a vaga, vai buscar um perfil de candidato, né? Uma pessoa com um conjunto ali de habilidades que meio que vai combinar ali com a cultura da empresa. Então, você não pode só falar a característica. Por quê? Porque a pessoa que está te avaliando vai avaliar aquelas características com base nos vieses dela.
Organização, eu considero isso aqui organização. Mas esse candidato não me deu nenhum exemplo, então eu nem vou conseguir avaliá-lo. Agora, se você é a pessoa que fala a característica que você tem, mas toda vez complementa isso com um exemplo, o RH basicamente ele já consegue te imaginar ali trabalhando, ele já consegue julgar, tá, realmente essa característica significa isso aqui essa empresa valoriza ou não. Isso é muito importante porque aí ao longo dos processos seletivos você vai encontrar bons entrevistadores e entrevistadores ruins. Tem aquele entrevistador que vai chegar pra você e falar assim: ai, como você trabalha em equipe? É uma pergunta que é até difícil de responder, né? Ou como você se organiza? Você fala, ai, bem, mal e não sei o quê. A pessoa meio que não sabe te entrevistar, né? Ela não te puxa ali pra falar, pra trazer exemplos. E aí, ela é um entrevistador ruim, você tem uma performance ruim na entrevista, né? Porque a pessoa ali não te estimulou e logo você é eliminada do processo seletivo, até em partes por incompetência da pessoa que te entrevistou. Mas isso que eu tô te passando vai te ajudar tanto ali na entrevista com o entrevistador bom como com o entrevistador ruim. Porque mesmo que ele te faça ali uma pergunta péssima, uma pergunta fechada, você já sabe, olha, toda vez que eu vou falar de qualidades, eu tenho que complementar com exemplos, porque o meu entrevistador precisa julgar. Então, basicamente, você vai pensar assim, quando você for para suas próximas entrevistas: vou falar de uma qualidade. Eu, Thalita, sou muito... Aí eu falo aquela minha qualidade. Só que aí tem que ter sempre na sua cabeça. E eu provo isso quando aí você recapitula um exemplo aí que você já vivenciou em experiências passadas. Então, por exemplo, eu posso falar: eu, Thalita, sou muito organizada. Tanto que no meu trabalho, por exemplo, eu utilizo o Google Agenda para me organizar. E ali eu coloco todas as minhas tarefas, distribuo por blocos de trabalho, áreas ali relacionadas à vida, como o trabalho, lazer, estudos, e organizo tudo isso por cores, além de utilizar ali o recurso de checklist das tarefas. Também posso falar que eu utilizo o Notion, o Trello, uma agenda de papel. Então tá vendo que eu trouxe um exemplo do que é organização para mim, num campo específico da minha vida? Eu também posso dizer que eu sou uma pessoa que se comunica bem. E aí eu posso falar, olha, eu me considero uma pessoa muito comunicativa. Lá no meu trabalho, eu sou responsável por conduzir apresentações de resultados semanais. Também sou eu que elaboro os slides ali para fazer a apresentação desses resultados, e nesse material eu tenho que interagir ali com diferentes áreas para colher essas informações. Ou seja, eu mostrei que eu me comunico bem, tanto no material visual, né, que seriam ali os slides, como eu me articulo bem entre as pessoas. Ou seja, um exemplo, ficou fácil do meu entrevistador me avaliar. E aí esses exemplos você percebe que você vai dando de acordo ali com a vaga. Então aqui eu falei do exemplo de relatórios e de fazer apresentações de relatórios. Eu posso sempre trazer, quando o meu entrevistador me perguntar, uma função que eu já vi que está lá na descrição da vaga, para eu não falar uma coisa nada a ver, né? Eu falei aqui o exemplo do relatório, mas aí vamos supor que na sua vaga não tem que elaborar relatório, são outras coisas. Então você vai pensar em exemplos relacionados àquilo. Por exemplo, uma planilha, um treinamento que às vezes você vai ministrar, sempre adapta para a sua área e para a necessidade que você percebeu ali que a empresa tem com base na descrição da vaga. E é isso aqui que vai te diferenciar, porque como eu te falei, a maioria das pessoas chega na entrevista e só quer rasgar elogios sobre si, sabe? Só que quando você fala, eu sou muito isso, sou muito aquilo, tudo isso vira opinião. E aí se você não fala, se você não traz um exemplo de uma situação, fica só no campo da opinião. O recrutador não vai conseguir te avaliar e aí você vai ser eliminado. Às vezes chega um candidato ali que fala um pouquinho mais, desenvolve um pouquinho mais, o recrutador vai e aprova ele porque ele teve insumos para avaliar aquele candidato. Então lembra, você só precisa de duas coisas para ser aprovado numa entrevista de emprego com o RH, que são habilidades comportamentais e exemplos de situações reais em que você aplicou aquelas habilidades. E depois que você aplicar isso, você vai perceber que, assim, passar na entrevista com o RH, gente, é a coisa mais fácil do mundo. É a coisa mais fácil do mundo porque, como eu te disse, você só precisa ser um humano funcional e demonstrar que você é um humano funcional, uma pessoa legal ali de se conviver no ambiente de trabalho. Já vou fazer um vídeo dizendo o que você precisa para avançar na próxima etapa, né, que é a entrevista com o gestor. O que será que o gestor avalia, né? Vai sair aí o próximo vídeo, já se inscreve aqui, ó, pro YouTube te notificar quando sair esse novo vídeo.